Muitas vezes Jesus disse que o reino de Deus estava próximo. E diante de tantos problemas e dificuldades que nós vemos na atualidade, 2000 anos depois, como entender essa afirmação? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma diferença em relação à maneira pela qual as pessoas passam por experiências semelhantes. Acho que todos nós já devemos ter vivido, se não observado, uma situação de pessoas diferentes estarem passando pela mesma situação e terem posturas, comportamentos, descreverem a situação de maneira completamente diferente. Às vezes pode ser uma coisa corriqueira, um avião que se atrasa, um ônibus que não chega na hora, e algumas pessoas se desesperam, outras se irritam, outras se mantêm calmas. E é curioso porque quando nós analisamos essas diferentes situações e diferentes pessoas, nós percebemos que não existe uma correlação direta entre a característica da situação e o comportamento, a postura que as pessoas adotam diante dela. Às vezes, situações que são boas são vistas por algumas pessoas como sendo ruins, como sendo tediosas, como sendo irritantes. Às vezes, situações que podem parecer ruins são vistas por outras como sendo enriquecedoras, fontes de aprendizado, algo interessante. E o que está na raiz desses elementos todos? O que está na raiz dessa postura? A verdade é que bom ou ruim são adjetivos. E adjetivos são rótulos que nós colocamos, que nós fixamos nas experiências que nós passamos, nas circunstâncias que nós vivenciamos. Esses rótulos não têm necessariamente uma conexão direta com a situação. Como a gente viu, podem existir situações que são positivas e as pessoas colocam rótulos negativos e o contrário. Situações negativas que as pessoas às vezes colocam rótulos positivos. Às vezes a pessoa pode estar prejudicando a sua saúde, fazendo algo de equivocado, mas ela acha que aquilo está correto, aquilo é bom, aquilo vai trazer algum benefício. Pode até trazer em curto prazo, mas no médio e longo prazo pode ser a fonte de uma verdadeira tragédia. Esses rótulos, então, são atribuições que nós conferimos à circunstância, à situação. Só que aqui eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Qual a origem desses rótulos? Por que uma pessoa às vezes atribui um rótulo positivo ou negativo a uma determinada situação? Isso não é algo aleatório. Esses rótulos são a pontinha do iceberg que está sustentada em 3 elementos mais profundos. E são esses elementos que fazem com que nós atribuamos rótulos positivos ou negativos, que a gente descreva uma determinada situação como sendo boa ou ruim. Esses elementos trazem a base que serve de alicerce para que a gente construa esses rótulos. O primeiro elemento é a mentalidade. A mentalidade formada pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelos nossos princípios. Dependendo da crença que nós trazemos, a gente confere rótulos positivos ou negativos. Se a gente acredita que uma determinada experiência é o fim do mundo, ou se a gente acredita que aquilo é o começo de uma nova oportunidade, os nossos rótulos serão diferentes. O segundo elemento é o nosso estado emocional. Quando nós estamos bem, tendemos a perceber a situação de uma maneira mais otimista. Quando nós estamos mal, nós às vezes podemos perceber situações que poderiam até ser agradáveis, se nós estivéssemos num contexto de equilíbrio emocional, podem parecer às vezes irritantes, cansativas e até ruins. Então, a parte emocional é o segundo elemento. O terceiro elemento, não tão importante quanto os 2 primeiros, mas igualmente importante, é a nossa fisiologia, a maneira como a gente coloca o nosso corpo, a maneira como a gente se porta.
E dependendo da forma com que nós nos posicionamos diante da situação, a nossa interpretação, a nossa leitura, a nossa perspectiva pode ser mais ou menos positiva. Isso tem um papel muito importante. A gente muda a nossa fisiologia, apenas em alguns segundos a gente muda o nosso estado emocional, os nossos hormônios. Isso pode fazer com que a gente se coloque diante da situação de uma maneira diferente. Você já deve ter ouvido aquela frase de quando a pessoa está passando por uma dificuldade, alguém diz assim: olha, para um pouquinho, respira fundo. Ora, o que o fato da gente respirar pode mudar na maneira da gente perceber uma determinada situação? Às vezes, muita coisa. Só o fato da gente mudar o nosso padrão de respiração faz com que a gente acesse outros estados. Então, esses 3 elementos, eles se conjugam para que nós possamos construir aqueles rótulos que a gente vai fixar nas experiências externas. Só que aqui tem um pequeno segredinho que eu gostaria de compartilhar com você. A maneira como a gente se sente, a nossa mentalidade, a nossa fisiologia, faz com que nós nos comportemos de maneira diferente naquela determinada situação. A maneira pela qual nós estamos nos sentindo, os pensamentos, o nosso estado emocional, afeta as nossas ações no mundo e o que nós fazemos. Dependendo daquilo que nós fazemos, nós contribuímos ou prejudicamos o contexto no qual nós estamos inseridos. Então, essas coisas que são aparentemente só internas, elas têm um reflexo também no mundo, porque nos ajudam ou nos atrapalham a melhorar a situação que nós estamos vivenciando. Eu me recordo de um caso muito interessante de um autor que é muito conhecido, chamado Kenneth Blanchard, e ele, de certa vez, estava num safari. Safari não de matar os animais, mas de conhecer, né? Aquele que você pega um ônibus e vai até o local onde os animais vivem na África. E pegaram o carro, foram até uma determinada savana, um local relativamente distante. Na hora de voltar, já no final do dia, o carro deu problema. O carro pifou, não andava, o motor não pegava e as pessoas começaram a se desesperar. O sol descendo, os leões se aproximando e naquele desespero, naquela ansiedade, naquela preocupação, as pessoas olham para o Kenneth e ele está lá tranquilo. E naquela situação que as pessoas começaram a se desesperar, começaram a dizer: ah, meu Deus, eu vou morrer aqui, ah, meu Deus, a gente está perdido. E começaram a colocar aqueles rótulos desesperadores na circunstância. Olharam para o Kenneth e ele estava tranquilo. E aí chegaram para ele e falaram: escuta, mas você não está vendo o problema? Como é que você consegue manter a calma? O que você acha dessa situação? Ele falou: olha, realmente isso aqui é um pouco inconveniente. Ou seja, enquanto as pessoas estavam atribuindo rótulos desesperadores para aquela situação, o Kenneth tinha colocado o rótulo de inconveniente. E aquilo fazia com que a postura dele fosse diferente da postura das outras pessoas. Essa reflexão, todo esse caminho que nós fizemos, nos ajuda a entender a frase do Cristo de o reino de Deus está próximo. Porque o reino de Deus está próximo, não no sentido de ser aquele evento catastrófico, terremotos, maremotos, incêndios, destruições. Obviamente que esses elementos, guerras, podem acontecer na nossa jornada humana, mas muito longe de representarem o advento do reino dos céus, são novos níveis e campos de desafio para a humanidade em todas as suas expressões. Eles não significam em si que o reino de Deus está próximo, até porque todos esses fenômenos podem ser rotulados de maneira catastrófica e não como desafios que podem conduzir a humanidade a melhores situações. Então é o rótulo que as pessoas vão atribuir a esses fenômenos. A questão do reino de Deus estar próximo é porque ele está dentro de nós, na nossa possibilidade
de nos sentirmos melhor, de adquirir uma mentalidade diferente, de nos comportarmos de uma maneira diferente. E isso fará com que as circunstâncias nas quais nós estejamos inseridos, seja elas no campo da família, do trabalho, da sociedade, possam melhorar um pouquinho com a nossa postura, com a nossa intervenção. Então, ok, o reino de Deus está próximo, sim, mas nesse estado emocional, nessa nossa mentalidade, nessa nossa postura, diante das circunstâncias da vida. E aqui vai um segredinho que eu queria compartilhar com vocês. Você se lembra daquela circunstância em que você recebeu uma boa notícia, alguma coisa agradável aconteceu, você conseguiu conquistar alguma coisa que você estava esperando, uma situação realmente que te colocou num estado de alegria, de entusiasmo. Qual que é o impulso natural da pessoa quando ela está nesse estado? Compartilhar com alguém. Não é assim? A gente pensa assim, para quem que eu vou contar? Para minha esposa, para o meu esposo, para o meu amigo, a gente quer envolver outras pessoas. Por isso é tão importante que nós entendamos esse reino dos céus como algo a ser construído através de mentalidade, de equilíbrio emocional, de postura dentro de nós. Porque a partir do momento que nós acessamos esse estado, nós vamos estender isso ao semelhante. A gente vai compartilhar isso com outras pessoas e isso pode ser positivamente contagiante, sim, para construir um reino dos céus que albergue toda a humanidade. A frase do Cristo, ela ontem, hoje e amanhã ainda é verdadeira, porque representa essa possibilidade de construirmos o reino de Deus dentro de nós mesmos e estendê-lo ao nosso semelhante pela contribuição, pelo compartilhamento daquilo que de bom nós estamos edificando na nossa vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, e nos diz: E dizendo, está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O comentário de Emmanuel, intitulado O Reino de Deus está próximo, está no segundo volume da coleção O Evangelho por Emmanuel. Muitas vezes disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões se bombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu. Multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas. Fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador. Bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Uma interessante página de Emmanuel que nos ajuda a refletir com mais profundidade acerca desse reino dos céus, desse reino de Deus que está próximo de todos nós. E o desafio para hoje, o nosso convite, é que nós comecemos a nos aproximar desse reino dos céus. Mas agora de uma maneira concreta, pragmática. Nós vamos escolher
se queremos melhorar as nossas crenças, a nossa mentalidade, os nossos princípios, os nossos valores, trabalhar no nosso estado emocional, no nosso equilíbrio, trabalhar na nossa fisiologia e compartilhar aquilo que de bom nós temos vivenciado, experienciado com aqueles que estão à nossa volta. Assim, nós estaremos colocando um tijolinho na construção do reino de Deus que começa dentro de nós. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!